Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o publicitário Renato Meireles, um dos grandes conhecedores da chamada nova classe média. Renato conduziu centenas de pesquisas por meio do Data Popular para entender os hábitos, comportamento e consumo dos milhões de brasileiros que ascenderam socialmente nos últimos anos. Ajudou políticos, partidos e empresas a entenderem o que pensa e o que deseja a classe C. Em 2016, deixou o Data Popular e fundou o Instituto de Pesquisa Locomotiva. Renato também é craque em analisar cenários eleitorais, por isso abro nossa primeira entrevista de 2018, um ano eleitoral com você, né, Renato, que é o nosso oráculo, prevê cenários, prevê o futuro. Amanda, é um prazer enorme estar aqui conversando com os telespectadores da Rede TV. Conta um pouquinho para a gente, Renato, antes da gente falar um pouquinho sobre as eleições propriamente sobre um pouquinho sobre a sua vida pessoal, profissional, né? Você deixou o Data Popular, que era um instituto de pesquisa extremamente bem sucedido, estava toda hora na mídia, fundou o Instituto Locomotiva, que também é um instituto de pesquisas. Conta para a gente o que é o Locomotiva e quais são seus planos profissionais. Olha, a gente estava no Data Popular desde o início, desde 2001, fui presidente do Data Popular nos últimos 8 anos. E o Data Popular veio com o surgimento dessa nova classe média. O que aconteceu é que as nossas pesquisas começaram a apontar que a classe econômica não era sozinha a única forma de entender o comportamento dos brasileiros mais, né? Depois de 53 milhões de novos internautas em apenas 10 anos, 9,6 milhões de pessoas na universidade, depois da economia e dos hábitos dos brasileiros mudarem tanto, numa velocidade tão rápida, não fazia mais sentido enxergar o Brasil apenas pelo bolso dessas pessoas. Imagine, Amanda, que a gente tem na classe A um vice-presidente de marketing de uma multinacional, um dono de bar, Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Eu tenho na classe C um professor do ensino médio, muitas vezes com mestrado, e um operário da construção civil. Nessa realidade em que o capital econômico e o capital cultural não conversam mais, era necessário dar um novo passo na forma de entender e analisar o Brasil. Quer dizer, havia muitas divergências dentro da mesma classe social. E o Locomotiva você fundou para isso. Como é que trabalha esse instituto? O Instituto Locomotiva tenta entender o que é esse Brasil contemporâneo. Ele não se satisfaz apenas em entender a fotografia de um determinado momento através das pesquisas, mas se debruça em entender o que fez com que a gente chegasse na realidade de hoje e qual é a trajetória que se aponta. A ideia de entender o filme, não mais a fotografia, é o que fez o meu olho brilhar e trazer comigo toda a equipe que ajudou a formar o Data Popular. Ou seja, você continua fazendo pesquisas para empresas e tentando traçar mesmo um perfil de consumidor, é isso? De demanda, de hábitos? A grande maioria dos nossos clientes estão na iniciativa privada e a ideia é entender a cabeça dos brasileiros. Vocês falam, Renato, você é especialista em classe A, B, C? Não, a gente é especialista em gente. Nessas pessoas que a todo momento decidem entre comprar o produto A ou B ou votar na candidatura A ou B. E como é que a política entra na sua vida? Porque eu sei que você não só é um grande conhecedor da área, mas é apaixonado por isso e já serviu com conselhos a muitos políticos e partidos, a muita gente do PT e de outros partidos que sempre te procuraram justamente para entender como é que era esse novo consumidor e esse cidadão brasileiro com mais poder aquisitivo e poder cultural também, né? Olha, mas eu sou apaixonado de política desde que eu não me conheço por gente, né? Eu lembro que na 6ª série, quando eu estudava no colégio chamava Poço do Visconde, eu fui fazer um debate sobre ditadura militar do lado do Frei Beto, né? Na conclusão de um trabalho de história. Depois teve o impeachment do Collor e comecei a fazer movimento estudantil. Minha vida toda eu sempre me interessei muito em entender de gente, das pessoas, e a política faz parte dessas pessoas, né? Do ponto de vista profissional, quando a gente começa a entender de gente, a gente vê que mesmo as pessoas que afirmam detestar a política, elas, de alguma forma, pensam de forma política, né? Mesmo que não seja política partidária tradicional. E aí a vida foi muito generosa comigo, com a chance de conhecer boa parte dos políticos da esquerda à direita que tem conduzido o país nos últimos anos. Todos te usaram seu conhecimento, né, sobre essa nova classe C, para tentar entender o brasileiro. Tem uma coisa que nos 16 anos de carreira aí, tentando entender as pessoas, eu aprendi que o conhecimento é para ser compartilhado. E que por mais que eu acumule um certo conhecimento sobre o jeito dos brasileiros pensarem, eu ainda não sei nada, né? Toda hora a gente está aprendendo, a cada nova pesquisa, cada vez que a gente vai morar na casa de alguém para entender os seus hábitos, comportamentos e consumo, a gente sai aprendendo um monte de coisa nova, repensando um monte de certezas que tínhamos até então.
A gente está entrando o quê? Na terceira semana de 2018. O que você espera para esse ano? Como é que você está? Qual é o seu estado de espírito? Está otimista, pessimista, temeroso, assustado? Como é que você se definiria? Eu estou curioso. Talvez esse seja o cenário nacional eleitoral mais incerto que eu tive a chance de acompanhar ao longo da minha carreira, né? Nós temos várias variáveis muito importantes para a definição do cenário eleitoral que ainda não são dadas, né? A variável se o presidente Lula será ou não será condenado e em que momento, caso ele seja condenado, impeça a sua candidatura, em que momento isso se dará. Temos um cenário indefinido sobre a candidatura ou não do apresentador Luciano Huck. Temos um cenário indefinido... Ele já disse que não vai participar, mas pelo visto você não acreditou nesse não. Não é um não definitivo. Você acha que ele pode mudar de ideia? Eu tenho certeza que Luciano está falando o que ele pensa nas entrevistas, artigos e postagens nas redes sociais. O que a nossa pesquisa tem mostrado só é que o perfil da candidatura do Luciano é uma das que mais se adequam à demanda da grande maioria da população brasileira. Por quê? Porque nesse cenário de polarização da esquerda e da direita, ele se apresenta como uma boa alternativa do centro, né? Vamos ver que boa parte da esquerda tem críticas à candidatura do Luciano. Recentemente o MBL fez um vídeo criticando e atacando o Luciano Huck. E quando você consegue encontrar um perfil de alguém que sofre críticas da política tradicional, né, da política tradicional da esquerda e da direita, é porque no mínimo ele incomoda. E essa demanda tem aparecido também em todas as nossas pesquisas. As pessoas querem alguém que tenha não só um rosto novo, mas também uma prática diferente da política tradicional. Eu sei até, essa ia ser minha próxima pergunta, na verdade, já que você é um próximo oráculo, você costuma acertar quem vai ganhar as eleições, eu ia te fazer até uma pergunta, uma proposta indecorosa para te perguntar. A essa altura do campeonato, que é muito cedo, é incerto, é nebuloso o cenário, como você disse, muita coisa pode mudar, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas se você pudesse apostar numa candidatura hoje que tem chances mais robustas, palpáveis, viáveis de ganhar a eleição neste ano, quem seria? Olha, está de fato muito indefinido. Você sabe, aqui na notícia eu já falei algumas vezes, eu não tenho muito problema de dar pitaco sobre o cenário futuro. Mas, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma que na eventualidade da possibilidade do presidente Lula concorrer, ele é, sem dúvida nenhuma, o candidato mais forte. Mas vamos pensar num cenário em que o presidente Lula não concorra. Porque a candidatura do presidente Lula faz com que se aglutine um outro campo, né, em polarização ao presidente Lula. Se o presidente Lula não é candidato, nós temos uma chance muito grande de ir para o segundo turno, e pode anotar isso que nós estamos falando, duas candidaturas que terão menos de 25% dos votos. Até porque a gente tem candidaturas, é uma eleição muito pulverizada, com várias candidaturas, então a chance de irem dois candidatos para o segundo turno que tem uma porcentagem relativamente pequena de votos é grande, né? É muito grande e traz consequências sobre o futuro do Brasil, já que nós teremos aí uma ida para o segundo turno de duas pessoas que não conseguiram somadas a metade do eleitorado brasileiro, né? Se o ex-presidente Lula for impedido de ser candidato, mas conseguir arrastar essa sua candidatura até os 48 do segundo tempo, é bem provável que uma dessas duas candidaturas seja uma candidatura apoiada por ele, seja uma candidatura no campo da esquerda, no campo do PT. Num cenário em que se rapidamente resolva a não candidatura do ex-presidente Lula, tudo pode acontecer. Podemos ter um Alckmin e Bolsonaro, podemos ter na eventualidade da participação do apresentador Luciano Huck nesse cenário, Luciano indo disputar, mas eu não descarto também candidaturas como a do ministro Henrique Meirelles, como a candidatura do governo ou uma candidatura do Ciro Gomes. Vamos por passo, vamos falar sobre todas essas candidaturas. Eu achei que você tocou num ponto interessante, antes da gente avançar, sobre isso que pode levar, não sei, talvez a uma nova crise de legitimidade, que acho que é uma crise que a gente já vem vivendo há alguns anos e que talvez possa permanecer na eventualidade disso acontecer que você falou, de irem dois candidatos para o segundo turno que não tiveram uma porcentagem robusta dos votos, né, que tiveram até 25% ou pouco menos de 25% dos votos. Esse é um cenário provável. O que pode acontecer nessa eventualidade, caso isso aconteça?
Olha, acho bem provável esse cenário. Aliás, é o cenário que eu acredito como o mais provável, a não candidatura do presidente Lula e uma ida para o segundo turno com candidatos com baixa votação. Vamos entender um pouco sobre o que foi a última eleição presidencial. O Brasil saiu dividido, Amanda, saiu dividido com 50 milhões de votos para ex-presidente Dilma, 50 milhões de votos para o Aécio e 50 milhões de eleitores que votaram brancos, nulos ou abstiveram o seu voto. Ou seja, a presidente Dilma começou o mandato, mas poderia ter sido o senador Aécio Neves, com 2/3 da população desconfiada da sua atuação. Ou seja, ele tinha um pensamento contrário de 2/3 da população brasileira e isso facilitou a crise econômica e a presidente Dilma se desgastou numa velocidade muito rápida. Vamos enxergar aqui na capital de São Paulo. Tivemos, aparentemente, uma vitória avassaladora do prefeito João Dória no primeiro turno. Mas o quanto que foi avassaladora mesmo? Na medida em que a sua votação se equipara ao número de brancos, nulos e abstenções, pessoas que não foram votar. Talvez se tivesse tido um segundo turno, ele iria iniciar o seu mandato com um número maior de paulistanos apoiando o seu mandato. Esse é o problema de uma eleição resolvida no primeiro turno. É o problema de uma eleição resolvida no primeiro turno, onde brancos, nulos e abstenções têm um total de votos praticamente igual ao voto do candidato eleito. É esse cenário que passa a se repetir. O cenário de um novo governo que irá se iniciar sem contar com o apoio de grande maioria da população brasileira. Dá para fazer, muita gente faz a comparação da eleição desse ano de 2018 com a de 1989, que a gente também viu essa pulverização, esse grande número de candidaturas, né? Tinha Ulisses, tinha Covas, tinha Lula, tinha Collor, que acabou ganhando, a Fifi Domingos, quer dizer, até, acho, talvez nomes bem melhores naquela época, né? Brizola, dá até saudade, porque a gente tinha estadistas de um lado ou de outro, de um campo de pensamento ou de outro, mas eram grandes nomes. Você acha que é possível fazer essa comparação ou não? Você acha que 2018 é uma coisa nova, que a gente ainda não viu? Sim e não. Do ponto de vista da pulverização, a comparação com 89 é a melhor comparação possível, né, de ser feita. Inclusive com uma possibilidade de alianças no segundo turno inesperadas e novas. Se, por exemplo, o Bolsonaro for para um segundo turno, é mais provável que PT ou PSDB apoiem a candidatura um do outro, caso essa candidatura seja... Nossa, isso seria inédito, inusitada. Seria como 89, onde o Covas apoiou a candidatura do Lula, né, no segundo turno. O que tem de diferente? O que tem de diferente é que as candidaturas postas, com raríssimas exceções, não têm paixão. Nós tínhamos várias lideranças em 89 e quase não temos liderança em 2018. Não, pelo contrário, a gente enfrenta uma crise de liderança. Uma total crise de representatividade. É como se a população brasileira não conseguisse ver luz no fim do túnel. No mundo, né, Renato? Acho que dá até para a gente sair um pouco do nosso... Eu não tenho dúvida nenhuma, essa vontade de mudar os jogadores, mas também mudar as regras do jogo, está presente nas grandes democracias do mundo. É como se tivesse uma estafa mundial com relação à política tradicional. A gente vê claramente dois grupos nessa eleição de 2018, né? A gente tem os outsiders fora, ou então os que desejam parecer outsiders, como é o caso do Jair Bolsonaro, que embora já esteja próximo a cumprir seu 7º mandato como deputado federal, mas talvez por não pertencer ao mainstream ali da política brasileira, não tem um grande partido por trás, ou não tem muito dinheiro, muitos recursos do fundo eleitoral, se apresenta como outsider, e nós temos os políticos profissionais que seriam aquelas figuras representadas, sei lá, por Geraldo Alckmin, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, possivelmente, o próprio Ciro Gomes. Que essa eleição de 2018 tende para qual desses dois lados? Olha, não dá para a gente fazer uma análise sem considerar dois fatores. O primeiro fator é o fator da demanda, ou seja, o que o eleitor, o que o brasileiro espera da classe política. O outro fator é o da oferta, ou seja, o que a política tradicional vai apresentar de opção para esses eleitores. A demanda por parte da população é claramente de mudança e os partidos tradicionais estão fazendo de tudo para oferecer os mesmos rostos com uma cara diferente. Mudam até de nome, né? PMDB virou MDB, como se isso dissesse muita coisa. Isso, super bem colocado, Amanda. As pessoas estão tentando o MDB tirar partido repaginada. Todo o movimento que os partidos tradicionais estão fazendo é tirar o P do início do seu nome,
nome, do início da sua sigla, né? Tentando transformar uma sigla partidária que remete à política tradicional num movimento, numa ideia que fala de uma forma mais coletiva. O que tem é algumas candidaturas que, mesmo sem chance real de vitória, podem surpreender, por exemplo, como a candidatura da Manuela Dávila, do PCdoB, que, por mais que seja de um partido histórico e que tem um conjunto de pensamentos que estão longe de ser majoritários na sociedade brasileira, a Manu tem uma cara jovem, a Manu é mulher e representa muito bem uma demanda do movimento feminino e tem um discurso, um jeito de se apresentar para a população e de travar os debates muito diferente da política tradicional. E é um partido que sempre apoiou o PT, né, em todas as últimas eleições e agora resolveu se descolar. É um partido que historicamente esteve ao lado do Partido dos Trabalhadores, sendo visto muitas vezes até como um partido acessório. É uma costela do PT, ao PT, né? Uma costela do PT, mas que na figura da Manuela Dávila, que do ponto de vista da opinião pública é mais ampla do que o PCdoB, pode surpreender. Quando eu digo surpreender, é chegar nos 4%, nos 5%, obviamente que não é para a eleição. E tem uma possibilidade de narrativa interessante que pode ser construída tanto pelo ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, quanto para o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é uma narrativa de um outsider de uma outra forma, né? Então, você tem de um lado os não políticos, são pessoas que nunca participaram da política tradicional. Você tem a política tradicional, mas você tem uma tentativa de construção de narrativa de alguém que está acima da política tradicional, né? O ex-governador Ciro Gomes pode falar que ele não serve a partidos, ele serve ao Brasil na medida em que ele já foi ministro de governos diferentes. O atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem uma razão para acreditar nisso muito forte, né? Ele foi o presidente do Banco Central do governo Lula e tem condições de pleitear que o Bolsa Família só foi possível graças ao trabalho que ele fez na condução da economia, em especial no primeiro mandato do presidente Lula. Ele tem condições de falar também que num novo momento de crise econômica no Brasil, quando a política tradicional foi incapaz de resolver a economia, novamente o chamam para tentar resolver a economia. Eu acho que o Meirelles podia te contratar, viu, Renato? Você vendeu ele tão bem agora aqui, ó, ministro, se estiver ouvindo o Renato aqui. Eu acho que tem a demanda do não político, né, não tem a ver apenas com uma cara nova. A demanda do não político pode ser suprida com uma postura nova entre os candidatos que estão sendo colocados. Porque acho que tem um tema que será muito central nessa eleição, né, Renato, que é o debate em torno da corrupção. Acho que a Lava Jato, desde 2014, já pautou, mas estava muito no início, né, na última eleição presidencial agora, mas a Lava Jato já produziu efeitos tão devastadores que a gente pode ter o presidente Lula agora fora da eleição, dependendo do resultado do julgamento do dia 24 desse mês. Como esses candidatos, porque a maioria deles, muitos são investigados, como é que eles vão endereçar esse problema? Por exemplo, o Jair Bolsonaro tenta dizer que ele não é um candidato corrupto, né? Não é investigado por nada, o seu nome não aparece na Lava Jato, e esse parece ser um dos grandes trunfos dele, né? As pessoas acreditam piamente, não, pelo menos esse é diferente, apesar de ser político profissional, é diferente porque, bom, supostamente não é corrupto, né? Depois das matérias da Folha, enfim, tudo toma outro rumo. Mas, nesse sentido, como é que a corrupção pode ser um tema central dessa eleição? Eu queria relativizar a importância que o tema da corrupção terá nesse processo eleitoral, né? A corrupção é, sim, um grande tema da sociedade brasileira, é vista como a causa raiz da crise econômica, né? Então, os brasileiros, no geral, acham que o Brasil entrou em crise por causa dos políticos e os políticos são todos ladrões. Vamos entender que isso traz um fenômeno interessante, né? Que parcela considerável dos brasileiros não confiam na honestidade do Lula, mas, mesmo assim, o escolhem como um possível candidato à presidência. É como se eles dissessem que, olha, nesse cenário em que todos são corruptos, eu prefiro votar em alguém que já mostrou que é possível ter uma realidade diferente. É um voto pragmático. É um voto muito pragmático. Então, vamos lá, a corrupção tem um papel num cenário onde todas as candidaturas postas foram denunciadas
por corrupção, né? E nesse cenário, ela não vai ser um diferenciador no momento da escolha. E nós temos um outro cenário em que a corrupção pode vir com uma forma de ataque. O que acontece? As pessoas não tendem a achar que o Bolsonaro é honesto. Acho que a associação que fazem com a candidatura do Jair Bolsonaro de um político que não tem rabo preso com os outros políticos. A questão é que quem está tendo a intenção de voto que o Bolsonaro tem hoje é o mito Bolsonaro, né? É a aura que se costumou construir ao torno da candidatura do Bolsonaro num cenário de terra arrasada da política tradicional. Agora, quando você começa a acirrar o processo eleitoral, ter o escrutínio da imprensa, uma investigação mais aprofundada sobre a história de cada um, provavelmente vai aparecer o Bolsonaro muito mais próximo do que é um político tradicional, do que hoje está presente no imaginário de parcela considerável da população brasileira. Então, você está dizendo que esse personagem do Jair Bolsonaro ainda vai sofrer uma mudança, ou muitas mudanças ao longo desse ano, ao longo desse processo eleitoral. Eu não tenho dúvida nenhuma, essa mudança se dará. Vai acabar com esse mito, o bolsomito, como dizem? O Bolsonaro tem uma base orgânica muito forte, né? Que vota nele independentemente das acusações. É quase como com Lula, né? É quase como Lula, assim, seja o que for, eu voto nele. Isso significa, na prática, o quê? Que por mais que ele tenha essa postura mais radicalizada, ofereça um teto de crescimento, no caso do Bolsonaro também tem um piso de votação. Dificilmente ele terá, por mais denúncias que possam aparecer ou críticas que ele possa receber, dificilmente ele terá menos do que 10% dos votos, assim como dificilmente ele terá mais do que 30% dos votos. No cenário de pulverização, pode ser o suficiente para ele ir para o segundo turno. É isso que eu ia te perguntar, eu ia falar até sobre Jair Bolsonaro, mas vamos adiantar essa conversa. Você acha que é suficiente? Ele deu uma entrevista, inclusive, aqui sexta-feira no Rede TV News, e a última frase dele foi justamente essa, porque eu perguntei, né, olha, os seus adversários dizem que acham que a sua candidatura vai desinflar, vai desinchar à medida que começarem efetivamente as campanhas, porque você tem pouco horário de TV, o seu partido PSL não tem capilaridade, dificilmente você vai ter prefeitos, vereadores, deputados saindo por aí te apoiando. Isso não pode fazer com que sua candidatura mingue? Você tem basicamente as redes sociais. É o suficiente num país como o Brasil? O que você acha, o Renato? Olha, desigual, com rincões que talvez as redes sociais não tenham chegado ainda? Eu acredito que ele tem teto de crescimento e tem piso de crescimento. Vamos entender que a candidatura do Bolsonaro é uma candidatura anti-establishment. Né? Então, boa parte das pessoas, dos mais ricos aos mais pobres, que hoje colocam o seu voto no Jair Bolsonaro, é alguém que está contra tudo isso que está aí. Apesar de ser um político profissional, é uma candidatura anti-establishment, porque não é do mainstream. Exatamente, não é do rolo tradicional. Agora, é uma candidatura que vai ter dificuldades efetivas, dificuldades de tempo de televisão, dificuldades de financiamento eleitoral, né? Hoje, inclusive a ida dele para o PSL, uma tentativa de construção de um discurso mais liberal para tentar atrair financiamento e o apoio de parte considerável do empresariado. Agora, embora ele diga que vai votar, e repetiu isso na sexta-feira, vai votar contra a reforma da Previdência. O que acontece? O deputado Jair Bolsonaro tem uma tradição militar que é mais nacionalista. Né? Eu chego a dizer que tem mais chance do Bolsonaro reestatizar a Petrobras do que o Lula reestatizar a Petrobras. Você não acredita nessa conversão dele ao liberalismo? Não, nem eu e nem qualquer um que junte lhe concreto. Obviamente que qualquer um que sabe a história, o processo de formação, entende que o deputado Jair Bolsonaro, eu não estou entrando em juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas é só uma constatação, ele tem um pensamento nacional desenvolvimentista, tem um pensamento de empresas fortes, construiu um histórico disso. Ele não é uma pessoa que está comprometido, por exemplo, com a resolução do problema previdenciário no Brasil. Né? E isso vai começar a ficar cada vez mais claro durante a campanha e vai fazer com que talvez alguns financiadores de campanha importantes se afastem dessa sua candidatura. Ele falou que ele precisa pelo menos chegar ao segundo turno, porque aí no segundo turno as condições se igualam. Mesmo tempo de TV, você tem condições mais parecidas entre os dois candidatos. Você acha que ele tem força para chegar ao segundo turno?
num cenário da não candidatura do presidente Lula, não tenho dúvida nenhuma que ele é um dos fortes candidatos a ocupar uma das 2 vagas no segundo turno. Né? Como esse é o cenário mais provável, esse é o cenário mais provável, mas uma eventual candidatura do apresentador Luciano Huck tende a enfraquecer essa possibilidade dele ir para o segundo turno, por mais que ela ainda permaneça. O Luciano Huck rouba votos de quem? Olha, vamos entender um pouquinho como é que o apresentador Luciano Huck construiu a sua imagem perante a opinião pública. Ele construiu uma imagem como alguém que entendia as demandas das pessoas, como alguém que ouvia mais do que falava, que ia aonde essas pessoas estavam, para conhecer a realidade dessas pessoas e, a partir disso, propunha um conjunto de ações para que essas pessoas conseguissem mudar a sua realidade. A narrativa que construiu a carreira do Luciano Huck é uma narrativa de empoderamento das pessoas, de jogar luz para uma determinada realidade e oferecer uma plataforma para que essa realidade se transformasse. Ele construiu isso no campo do entretenimento. Mas se a gente for analisar qual é a principal demanda da população brasileira hoje, é por um político que, ao invés de falar de si, fale das pessoas. Que ao invés de prometer ser o salvador da pátria, prometa oferecer os instrumentos para que a pessoa, através do seu esforço e do seu trabalho, consiga mudar a sua própria situação. Um discurso de empoderamento das pessoas, somado a uma narrativa de que quem muda o Brasil de verdade é gente como a gente, tem muita adesão e muito apelo na atual situação econômica. Por isso que eu falo que, do ponto de vista da demanda, não da oferta, a candidatura do Luciano dialoga em muito com a demanda da maior parcela da população brasileira. Por isso você acha que essa candidatura pode voltar à baila, embora ele tenha negado isso publicamente em carta e depois em entrevistas? Porque teve essa entrevista recentemente aqui no programa do Faustão, que ficou aquela coisa nebulosa. Ah, não, gravamos antes, depois, né, outras pessoas analisaram e mostraram, não, eles já estavam falando do Ano Novo, essa entrevista foi gravada agora, né? Ficou meio duvidoso. Olha, por que ele apareceria num programa de grande audiência dominical falando sobre política? Eu acredito que as pessoas estão falando a verdade. Então, eu acredito de fato que hoje o Luciano não quer ser candidato, mas acredito também que, num cenário de impedimento da candidatura do Lula e de um aumento da demanda popular por uma figura nova e que ocupe o espaço do centro, talvez ele tenha condições de repensar a sua vontade de ser candidato. E nessa situação ele é, sem dúvida nenhuma, um fator novo e muito competitivo no cenário eleitoral. Outro personagem que a gente não falou ainda é o Joaquim Barbosa, que é uma pessoa que ficou de decidir esse ano, né, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, se vai ou não concorrer. Possivelmente ele está em conversações aí com o PSB. Você acha que é possível? Olha, o Joaquim Barbosa tem total condição de cumprir um vácuo de candidatura identitária, né? Então ele tem uma história... Mais diferente do Huck. É diferente do Huck. O Huck é uma pessoa que é vista por todos como uma pessoa da elite, mas com uma sensibilidade social muito grande. Uma candidatura do ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, seria uma candidatura de alguém que veio de baixo, superou as desigualdades, que é negro e com isso constrói uma identidade com grande parcela da população brasileira, e que tem o discurso do justo também, né? De ter um histórico de vida ilibado, de ter não tido medo de colocar na cadeia uma parcela grande da população, uma parcela grande dos políticos que cometeram desvios, né? O herói do mensalão, né? Combate à corrupção. Num espaço muito claro de que ele seria alguém com uma visão de sociedade mais ligada à esquerda tradicional, sem ter o ônus da esquerda tradicional da corrupção, né? Então, essa é a força do ex-ministro Joaquim Barbosa, em especial se ele conseguir uma composição de chapa que permita ou tempo de TV ou um aumento da sua base orgânica de militância, que poderia acontecer, por exemplo, com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva como vice.
A inverter a chapa, né? O Joaquim como cabeça de chapa e a Marina como vice. Depois vamos falar um pouquinho sobre a Marina, que acho que ela nem aparece muito nesse discurso eleitoral, ficou meio perdida em 2018. Mas antes disso, vamos falar do Lula, Renato, que acho que é o primeiro grande lance que talvez dê a partida aí nesse xadrez complicado que é o jogo eleitoral de 2018. O que você espera do julgamento do dia 24? Você acha que o Lula vai sair condenado? O julgamento do dia 20... Vamos entender qual é o cenário hoje. Sendo ou não sendo candidato, o Lula é o principal agente do processo eleitoral. Né? Participando ou não, ele vai mudar de um jeito ou de outro. Ele vai ser uma figura importantíssima no cenário eleitoral. Participando, não só ele é um candidato forte, como ele ajuda a organização do outro campo político que vai ter que ser... Porque ganha um discurso, né? O discurso anti-Lula, o discurso do anti-Lula vai aglutinar esse campo antipetista, vamos dizer assim. Se não, ele vai, a não candidatura do Lula vai pulverizar mais o cenário eleitoral. E talvez levar um esvaziamento desse discurso, quer dizer, as pessoas vão precisar encontrar um novo mote. Né? É verdade, mas não é só isso que a candidatura do ex-presidente Lula, a possível candidatura ou não do presidente Lula interfere. Se o Lula se colocar como candidato e estiver sobre júdice, a tendência de discurso do ex-presidente Lula é um discurso de radicalização à esquerda. Se, por outro lado, ele consegue registrar a sua candidatura e ter uma condição de aparecer na urna eletrônica, ele vai fazer uma guinada mais ao centro, como fez na sua primeira eleição presidencial, na eleição em que ele foi... Como fez em 2002, né? Quando ele foi eleito, ele fez justamente esse discurso. Então, a condenação ou não do presidente Lula também diz muito do que será o discurso dele. A própria campanha dele, né? Do PT. Exatamente isso. Se vai ser uma campanha de radicalização à esquerda e de vitimização do ex-presidente Lula, ou se vai ser uma campanha de retomada de um tempo em que a economia era melhor do que teve nos últimos anos. Né? Eu acho que poucas pessoas acreditam hoje que ele não será condenado, né? Olha, eu acho bem difícil, pelas declarações, inclusive, dadas, que ele não seja condenado. Mas acho que também... Nem ele mesmo espera. Acho que ele espera a condenação, os advogados dele esperam a condenação, o PT espera a condenação, porque já está se armando para isso, né? Para essa briga. É verdade. E aí a gente tem dois tipos de defesa sendo feitas com relação ao Lula do ponto de vista da opinião pública. Né? Então você tem aquela parcela da esquerda diretamente ligada ao Partido dos Trabalhadores, tentando descredibilizar a justiça, falando onde estão as provas, né? Falando que o Lula está sendo condenado injustamente. Essa é uma parcela que é uma narrativa que fala para dentro de um petismo mais tradicional, mas que tem pouco eco no aspecto mais amplo da população brasileira. Os brasileiros, na sua grande maioria, ninguém bota a mão no fogo pelo Lula. As pessoas votam no Lula apesar da corrupção e não por achar que ele está sendo injustiçado. Tem uma outra parcela de uma esquerda mais ampla e não diretamente ligada ao PT, que tem uma outra linha de defesa do ex-presidente Lula, que é a linha de defesa do direito do povo escolher se ele deve ou não deve ser candidato. E essa é uma linha com um apelo popular muito maior do que o questionamento que está sendo dado da justeza e da transparência do processo judicial. Né? E é muito interessante essa linha, porque eu até já vi articulistas de direita escrevendo textos sobre isso. Quem deve dar a última palavra, né? É a justiça ou é o eleitor, é a opinião pública, é o cidadão? Quem deve, quer dizer, a justiça pode tirá-lo, né, do páreo, uma pessoa que tem, sei lá, 35%, 36% das intenções de voto. E é uma discussão sobre o que é democracia mesmo, né? Porque quando a gente fala justiça, é um negócio meio, olha, é quase um valor para isso, mas vamos entender. 3 funcionários públicos concursados que viraram desembargadores podem tirar a chance, pode tirar do povo... De milhões de brasileiros. De milhões e milhões de brasileiros. A chance de escolher
O próximo presidente da República? E de se pronunciar, se apesar de condenado, elas querem aquela pessoa na presidência ou não. E a democracia é isso. A democracia... Não sei, não é nem sim nem não, mas é um debate interessante. Mas é um debate interessante, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Não, nem eu. Eu acho um debate extremamente interessante e intrigante. Eu acho que você pode argumentar dos dois lados facilmente. Claro, e é uma discussão sobre os prós e contras do sistema democrático mesmo. Né? A democracia não é um concurso público. A democracia é a chance do povo poder escolher acertando ou errando, como acertou tantas vezes e errou tantas outras, né? Mas, como muita gente inteligente diz, ainda não inventaram nenhum sistema melhor do que a democracia. Exatamente. Você vê algum tipo de convulsão social em qualquer um dos dois cenários, caso Lula seja condenado ou não? Olha, eu vejo um cenário de convulsão com uma prisão do ex-presidente Lula. Né? Seria um passo a mais, né, para as pessoas entenderem. Ele pode até ser condenado em segunda instância, mas ele não é automaticamente preso, até porque caberá um recurso, certamente, principalmente se a decisão não for unânime. Né? Se a gente lembrar um dos períodos recentes que mais fez com que aumentasse a popularidade do ex-presidente Lula foi o processo de condução coercitiva. Exatamente. Né? Aquilo gerou um clamor e uma... Gerou um clamor, uma sensação de injustiça muito grande. Né? Eu tenho certeza que se a gente quer incendiar o cenário político eleitoral... Manda prender o Lula. Manda prender o Lula. Verdade. E eu acho que ele vai ganhar mais votos com isso, possivelmente. Mas no caso dele não ser preso, e se ele for condenado, Renato, que eu acho que é o cenário que a maioria dos políticos e das pessoas trabalham hoje em dia, ele tem chance e direito de vários recursos, dependendo de como for essa condenação, se for unânime ou não, se houver divergência na aplicação da pena, na dosimetria da pena, como claro. eles dizem, né? Esse palavrão bonito. Mas, enfim, ele pode recorrer ao próprio TRF4, que o julga no dia 24, depois pode apresentar recurso ao STJ, TSE, STF, enfim, ele pode prolongar essa candidatura até, sei lá, meados de setembro. Ele pode chegar a registrar a candidatura e obrigar o Tribunal Superior Eleitoral a se pronunciar se a candidatura dele é válida ou não, se esse registro é válido ou não, ou se ele está impedido de concorrer pela lei da ficha limpa. Quais serão as consequências de ter um processo extremamente judicializado até, sei lá, 30 dias da eleição? Lembrando que a eleição só tem 45 dias esse ano, né? É verdade. É muito curta. É verdade. Bom, esse cenário que eu acredito que seja o cenário mais provável, exato. né? Primeiro, mantém o Lula como um grande protagonista e tem como consequência aumentar a capacidade do ex-presidente Lula transferir voto, Amanda. O que acontece? Se a situação se resolvesse rapidamente, se resolvesse até abril, maio, né, e tivesse carta fora do baralho, acabou. Ele é carta fora do baralho e a capacidade de transferência de voto dele seria muito menor, na medida em que parte considerável da população gosta do Lula, mas não confia na capacidade que o Lula tem de indicar alguém em seu nome. Né? Então, depois do que foi... o governo da presidente Dilma, depois do que foi o Haddad em São Paulo, do que foi o apoio dele ao ex-governador Sérgio Cabral, a capacidade de transferência de voto do Lula, num cenário em que ele não é vitimizado, né, num cenário em que não se cria uma aura de justiça... de mártir, né? De mártir, é muito menor. Se isso se prolonga, que é o cenário de fato mais provável... Aumenta o cacife dele na aumenta transferência o cacife como de votos. um grande eleitor, né, com uma grande capacidade de intenção de voto. Na prática, o que isso muda? E até 20 dias antes da eleição, né, ele pode escolher alguém para indicar, né? E colocar no lugar dele. E com a foto dele na urna, né? Com a foto dele na urna. Ou seja, ainda tem muita gente que pode ir à urna e se confundir. Votar olha, 13, apareceu o voto do Lula e lá. É ele. Se isso acontecer, e esse é um cenário provável, bastante factível que isso aconteça, nós vamos manter uma pulverização, mas é provável que um dos dois, com menos de 25% do voto, seja ligado ao ex-presidente Lula. Ou seja, o candidato dele, o candidato da esquerda, pode chegar ao segundo turno, caso o Lula consiga manter a candidatura até meados de setembro, mais ou menos. A esquerda tem duas chances de chegar ao segundo turno. De chegar ao segundo turno. A esquerda, ligada ao petismo, tem duas grandes chances de chegar ao segundo turno. Tá. A primeira é com o ex-presidente Lula e a outra seria com uma capacidade maior de transferência de voto dele, seja para uma candidatura como do Jacques Wagner, ex-governador da Bahia,
Bahia, que eu acredito que seja visto como um plano B, ou seja, num eventual apoio do ex-presidente Lula na sua não candidatura ao ex-ministro Ciro Gomes, que é uma outra possibilidade dada. Você também enxerga esses dois caminhos? Fernando Haddad está fora. Você eu acha acho que o Jacques Wagner... muito difícil uma candidatura do Fernando Haddad. Eu acho difícil internamente no Partido dos Trabalhadores. Porque ele não tem um apoio, não tem um consenso em torno do seu nome? O Fernando Haddad é um outsider dentro do PT, né? O ex-presidente Lula já chegou brincando a falar que era o Dilma tucano, também né? era, né? Era uma outsider dentro do PT. Dentro do PT. Então, acho que ele não traz o apoio dessa organização partidária. E o ex-governador Jacques Wagner foi reeleito governador da Bahia, né? E foi também, fez o seu sucessor. E acho que ele seria, dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores, o mais provável de ocupar a candidatura num lugar do ex-presidente Lula. Agora, se prolongar muito também e o ministro Ciro Gomes crescer no processo eleitoral, talvez o ex-presidente Lula apoie um candidato não do PT. Né? Isso é bem difícil. Aí o Ciro vai ter que parar de criticar o Lula, né? Senão depois vai ser difícil ganhar o apoio dele. Só para a gente completar e chamar o intervalo, Renato, como é que você interpreta a liderança do Lula nas pesquisas? A gente tangenciou, tocou nesse assunto, apesar de todas as condenações de ser réu, quer dizer, uma condenação de ser réu em mais 7 processos, apesar de todas as acusações de corrupção, o Lula ainda reúne uma boa parte do eleitorado, é líder isolado nas pesquisas. Né? É líder isolado, tem 3 fatores que ajudam a explicar isso, né? Primeiro, é um fator dos seus concorrentes. Você não tem ninguém com a estatura de um ex-presidente da República concorrendo com o presidente Lula, né? Então, você acha que se explica mais pela fraqueza dos adversários, dos oponentes? Eu não tenho dúvida nenhuma que parte da liderança do ex-presidente Lula se explica pela fraqueza dos adversários e pelo sentimento de terra arrasada, né? Então, de uma forma quase irônica, uma parcela da população brasileira acredita no mesmo discurso que uma parcela da população paulista teve com relação ao Maluf no passado, que era o rouba mais faz. Né? Então, se você pergunta para a parcela considerável da população brasileira quem era o presidente da República a última vez que a sua vida melhorou, eles respondem que era o presidente Lula. O presidente Lula, a classe que você conhece tão bem, né? A nova classe média. C e D, em especial a classe C e D do Nordeste. Então, nesse cenário em que todos os adversários também têm denúncias de corrupção, tem uma tendência de um voto mais pragmático. Do outro lado, você tem aí uma parcela da esquerda que acha que, de fato, não existem provas contra o presidente Lula. Né? Então, acredita que ele é uma vítima... Que ele é uma vítima de um sistema que teria feito um golpe no Brasil, um golpe parlamentar no Brasil. Que alijar o PT do poder. Né? E que impedimento da candidatura do Lula seria parte desse grande golpe. Que eu acho que é a minoria, né? Que é aquela esquerda mais eu acho que tem 2 parcelas. Assim. Acho que tem uma parcela, que é essa que eu falei mais organizada, que fala sobre o golpe, sobre uma possibilidade de ter sido um golpe, o processo de impeachment. Mas tem uma parcela também do brasileiro comum. Né? Eu acho que é em maior número, embora tenha menos eco e reverbere menos. E que acha que é uma injustiça contra alguém que tem uma história de ser mais pobre. Então tem uma parcela que acha, considerável da opinião pública brasileira e do eleitorado do Lula, que acredita que ele está sendo injustiçado por preconceito da elite. Né? Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Você acha que tem clima? Você acha que o ciclo do Lula, principalmente no poder, e talvez até do PT nesse momento, se esgotou? Não só com as acusações de corrupção, mas talvez principalmente com a crise econômica. Olha, primeiro vamos separar o que é o PT e do que é o Lula. O Lula é o lulismo é muito maior do que o PT, do que um discurso do Partido dos Trabalhadores, né? Porque o Lula representa, a narrativa do Lula representava uma narrativa de ascensão, de olhar para frente e tem uma razão para acreditar
dos 8 anos de mandato dele muito fortes, né? Então, de fato, a economia brasileira foi completamente transformada durante o governo Lula. Os críticos ao Lula falam que isso se dá a uma conjuntura internacional que era muito favorável, os defensores do Lula afirmam que isso se dá a uma visão de país e de sociedade implementada por ele, sem entrar no mérito aqui de certo e errado. O fato é que a vida das pessoas melhoraram durante os 8 anos do governo Lula. Por que o Lula lidera a intenção de votos mesmo nesse cenário, além da questão dos adversários que nós já conversamos aqui? Porque falta uma narrativa nos novos políticos, nos novos competidores, nos players que estão disputando, que reconheça a importância de um país que ofereça igualdade de oportunidades. Né? A política tradicional está errando ao discutir o passado, ao ficar olhando para trás, ao ficar na velha briga esquerda-direita, PT, PSDB. Isso é como se fosse uma sinalização para a população que eles não aprenderam nada, que foi o processo do impeachment, com a insatisfação que a população tem hoje com a política tradicional. Os brasileiros querem alguém que olhe para frente e políticos que estejam dispostos a abrir mão de poder para passar esse poder para a população. Renato, vou te pedir licença um minutinho, nosso papo está muito bom, já a gente volta, vamos falar sobre as candidaturas de centro, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, possíveis competidores, Geraldo Alckmin e muito mais. Então não sai daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o publicitário Renato Meirelles, nosso oráculo de eleições, falando, claro, sobre este ano de 2018, muito polêmico, com muita confusão e muitas incertezas. E por falar em confusão, eu acho que nenhuma parte lá do espectro político está tão confusa quanto o centro, né? Porque há uma proliferação de candidatos, a gente tem o Rodrigo Maia e o Henrique Meirelles numa briga surda ali interna para ver quem pode se cacifar para ser candidato ali de um grupo de partidos. A gente tem o Geraldo Alckmin, um pouco mais consolidado, mas também tentando formar um arco de alianças e outros nomes que podem aparecer. Por que essa confusão tão grande? Que você acha que algum desses, começando pelo Henrique Meirelles e Rodrigo Maia, tem chance de se tornar candidato? Eu acho que, por mais que impopular que seja o governo Temer, eles mostraram que existe uma possibilidade de grande articulação política, né? As coisas até agora têm sido aprovadas no Congresso, por mais que tenha essa dificuldade na reforma da Previdência. As outras reformas passaram, 2 processos de impeachment pararam na Câmara dos Deputados, né? E esse campo teria quase metade do tempo de televisão. Num cenário de retomada da economia, é possível que tivesse algum espaço para uma candidatura com um discurso mais ao centro e mais falando do futuro. Um representante desse campo e do governo Temer, que na verdade é o que ele quer, alguém que defenda o seu legado, defenda o seu governo. Exatamente isso. E aí o que nós temos? Nós temos o presidente Temer, que é muito devedor a essas duas figuras, né? Ele deve o mandato dele ao Rodrigo Maia e ele deve a recuperação econômica do Brasil ao ministro Henrique Meirelles, né? Então, de fato, toda a preocupação que o presidente Temer tem hoje é de manter essa base coesa, seja com qualquer um dessas duas candidaturas. Ele vai pisando em ovos, né? Porque ele não pode desagradar ninguém, nenhum lado, nem outro, sob o risco até de ruir o pouco que resta da reforma da Previdência, da tentativa de aprovar a reforma da Previdência, mas eles estão se degladiando aí nesse centro político. Nesse cenário de total impopularidade do governo Temer, que de certa forma contribui para o sentimento nacional de que político é tudo igual, ele não só deve, mas como só tem 2 possibilidades de demonstração de força. A força no Congresso Nacional, e para isso o Rodrigo Maia é uma peça-chave, e a estabilidade econômica. O ministro Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, hoje talvez seja a única pessoa que seja capaz de sinalizar uma certa estabilidade na economia. Vamos imaginar um cenário hipotético de um rompimento do ministro Henrique Meirelles com o governo Temer. Isso seria muito ruim para o governo e para uma pretensão de legado que o presidente Temer possa querer deixar com relação à retomada da economia. Mas será que essas candidaturas ou tentativas de candidatura são mais espuma do que algo consistente? Porque nenhum dos dois tem voto, essa é a verdade, né? As pesquisas mostram ter o quê? 1, 2% no máximo de intenção de voto. Dificilmente
até abril, quando essas coisas se consolidam mais, eles vão ter uma parcela de eleitores maior. Dificilmente vão ter, né? Mas se a gente for ver quem tem voto hoje de verdade, é só o Lula e o Bolsonaro. É verdade. Né? E o Luciano nos cenários em que de fato aparece. Seria uma candidatura para juntar um determinado campo durante o ponto de vista eleitoral e ter condição, num cenário de não ir para o segundo turno, de ter força o suficiente para poder negociar o apoio a qualquer candidatura que esteja posta no segundo turno. Aliás, acho que esse grupo tem, obviamente, mais chances se eles conseguirem se unir em torno de uma só candidatura, né? Porque com dois, como você disse, Jair Bolsonaro e Lula, que são os dois candidatos que realmente têm voto despontando nas pesquisas, o centro talvez só consiga ir para o segundo turno se unir, né? Sem dúvida nenhuma, e existe... Não é isso que a gente vê agora. E daí, vamos lá, uma união com o PSDB é uma união mais difícil, né? Como se esse grupo, que seria o centrão da Câmara e o grupo que hoje está no governo federal, tivesse uma certa desconfiança sobre o PSDB. E, por outro lado, o PSDB não tem muita disposição de abrir mão do seu protagonismo, em que pese o ex-presidente Fernando Henrique, que talvez seja hoje um dos melhores analistas políticos do cenário, tenha escrevendo artigos aí mostrando sobre a importância do PSDB não olhar apenas para o próprio umbigo e quase que diminuindo, ou minando a candidatura do governador Geraldo Alckmin. Né? Acho que ele está um pé no Geraldo e um pé no Luciano. Eu acho que na visão do ex-presidente Fernando Henrique, o Brasil, a demanda é de fato por novidade, e essa novidade pode não ter no governador Geraldo Alckmin a sua melhor expressão. Então vamos falar do Alckmin. Como é que você vê o Alckmin? Ele está estacionado nos 9%, talvez em alguns cenários, sei lá, chegue a 10% ou 11%, mas é o máximo que ele consegue. Você o vê decolando nas pesquisas, ou então pelo menos subindo um pouco ao longo dos próximos meses? Eu não tenho dúvida nenhuma que um candidato do PSDB, seja ele quem for, tem um eleitorado cativo 15% ali, dos votos no Brasil, né? Do mesmo jeito que a gente fala que o PT tem um eleitorado cativo, o PSDB também tem. Mas isso é um teto ou um piso? Um eleitorado cativo. Eu acho que é um piso. O fato é que uma das grandes qualidades políticas do governador Geraldo Alckmin é jogar parado. Então, o jogar parado dele, o que eu chamo jogar parado, é meio não dar muita bola às críticas diretas, não entrar em dividida que não é muito necessária. Deu certo para ele ganhar a candidatura na briga contra o Dória. Deu certo para ganhar a briga como o Dória, mas se a gente for recordar na eleição dele para governador, em que ele ganhou no primeiro turno, foi fundamental para ganhar contra o SCAF também. Nós vimos na candidatura o SCAF se descabelando numa crítica raivosa ao governador Geraldo Alckmin, e ele meio... Ele estava numa posição muito mais confortável. Né? Porque já era governador, apesar da crise hídrica, sempre teve aquela avaliaçãozinha ali. Ele tinha uma avaliação moderada, mediana, mas não o suficiente para ganhar no primeiro turno. Né? O que acontece é que você tinha tanto o Padilha, por conta do PT, quanto o SCAF, que poderia ser o outsider naquela eleição para governador, numa crítica muito raivosa a ele, que aproximava essas candidaturas à política tradicional. Mas ele estava no território dele, né, Renato? Ele estava em no São Paulo, com governador do estado. Dos governadores e com um eleitorado que topa um político que não entra em briga. Exatamente, que é um eleitorado mais conservador, é um eleitorado que tem o PSDB no governo do estado agora, sei lá, há 24 anos. Então ele estava no território dele. Em 2018 que ele não gosta mais de um gestor. Um eleitorado que gosta mais de um gestor. E daquele perfil, né? Paz e amor, comedido, equilibrado. Né? Acho que é um bom perfil. E aí, esse perfil, ele vai ter que mudar esse perfil se ele quiser ter sucesso nessas eleições? O problema é que quando ele fica sendo muito agressivo e cai nessa agressividade, isso não tem a ver com a imagem dele, com a construção dele. Eu acho que a chance do governador Geraldo Alckmin é a confusão na formação das outras candidaturas de centro. Né? Ou seja, ele continua jogando parado. Então, exatamente. A chance dele é se o cenário do jogo favorecer uma candidatura de alguém que joga parado. O que isso significa na prática? Significa um candidato do campo do governo não se consolidar, o Hulk não entrar na campanha. É muito provável que o Alckmin vá para o segundo turno nesse cenário. Ou seja, depende muito mais dos outros, do movimento dos outros, do que propriamente do movimento dele ou de uma competência dele. Como qualquer jogo em que um dos principais jogadores joga parado. Exatamente isso.
Bom, e você acha então que essa candidatura do Alckmin tende a exercer esse poder de imã, meio que atraindo as outras candidaturas de centro, mais cedo ou mais tarde, a dele será a única sobrevivente? Olha, o Alckmin tem dois cenários, né? A candidatura do Alckmin cresce se o Lula for candidato, porque isso vai ter que organizar o campo, e aí o PSDB é o território seguro da organização desse campo. E é o anti-PT, o anti-Lula, né? O anti-PT mais tradicional, é alguém que governa o maior estado do país há muitos anos. Com aquela responsabilidade, o equilíbrio. Responsabilidade, equilíbrio e, obviamente, tendo o que mostrar para isso, né? Por outro lado, se o Huck entra na disputa, se esvazia muito o espaço do Alckmin ocupar o território do centro. Eu tenho certeza que a entrada a eventual entrada do Huck no cenário eleitoral aglutinaria imediatamente muito campos do centro. Lembrando que o Alckmin teria, do ponto de vista da solidez econômica, o lastro do Armínio Fraga, que não é qualquer lastro, né? Então que tem uma segurança na condução dos rumos da economia, não seria tanto uma aventura, e a simpatia aí de parcela considerável que hoje vota no PSDB. O Dória teria sido mais competitivo? Não, acho que não, e vou te dizer pelo mesmo motivo que 3 meses antes da popularidade do Dória começar a ruir, nós apontamos que esse era um cenário muito provável de acontecer. O Dória, ao fazer um discurso de ódio e de raiva, traz para si uma rejeição muito grande. Né? A população brasileira está cansada do ataque direto ao adversário. Terá maior chance de se fortalecer na disputa eleitoral os candidatos que falarem de futuro e não falarem de passado, que se preocuparem mais em empoderar o cidadão, oferecendo formas para que esse cidadão participe das decisões públicas, ao invés de gastar o seu tempo e a sua oratória desqualificando o adversário. Esse fla-flu da política chegou no seu limite. O eleitor, sem dúvida nenhuma, quer olhar para frente, quer alguém que fale de futuro e alguém que se ofereça como plataforma para que ele, eleitor, consiga melhorar de vida. Você vê algum caminho para a renovação política a partir do ano que vem? As eleições de 2018, de alguma forma, vão levar a isso ou não? A gente vai continuar vendo mais do mesmo? Olha, não tenho dúvida nenhuma que a demanda é por uma renovação política, em que pese a política tradicional está fazendo de tudo para impedir isso. Exato. A gente vê movimentos como Agora, movimento como Livres, movimento como a Frente Favela Brasil crescendo muito. Esses movimentos sempre tiveram uma demanda grande na sociedade, mas um teto de crescimento porque eles não tinham as condições eleitorais para se estabelecer. Renato, muito obrigada mais uma vez. Vamos para o nosso pinga-fogo, então, que a gente já está chegando ao fim da entrevista, embora haja mais perguntas. Mas nunca dá tempo de fazer tudo, embora tenha 1 hora. Lava Jato. Ela cumpriu um papel de prender os corruptores e não só os corruptos, mas corre o risco hoje de colocar todo esse seu legado por terra se permanecer uma linha de politização nas suas investigações. Rodrigo Maia. Um credor do Temer. Henrique Meirelles. Alguém que hoje tem a condição de falar que está acima da política tradicional. Ciro Gomes. Talvez o mais contundente crítico da esquerda política econômica feita atualmente, um dos melhores analistas políticos que eu tenho a oportunidade de conhecer, mas tem o desafio de controlar a própria língua. Marina? A Marina parece perdida nesse cenário. A gente nem falou dela, talvez seja um sintoma disso. Exatamente. Né? A Marina, para mim, parece uma excelente candidata a vice. Jair Bolsonaro? Um fanfarrão. Alckmin? Um governador experiente que conseguiu unir parte considerável do PSDB e, sem dúvida nenhuma, um player para a próxima eleição presidencial. Dória? O Dória foi alguém que, em determinado momento, achou que ia ganhar no grito e que aprendeu com os políticos tradicionais que não basta falar mal do seu adversário para conseguir o seu espaço na política. Luciano Huck.
o personagem que mais se encaixa hoje à real demanda da população brasileira que está cansada da polarização entre esquerda e direita. Talvez seja o candidato daquelas pessoas que buscam algum bom senso no atual cenário político. Não é à toa que ele apanha tanto do MBL quanto de parcela da esquerda. Joaquim Barbosa. Um fator novo na política tradicional é que talvez encare uma candidatura de construção de identidade com aquela parcela mais pobre que busca justiça e que está órfã da esquerda. Lula? Aparece, sem dúvida nenhuma, como um dos maiores personagens da nossa história e que tem o desafio, em 2018, de mostrar que é capaz de unir o país como foi capaz em outros cenários. E não vai ser com um discurso de radicalidade que ele vai conseguir isso. Temer? O presidente Temer foi o presidente que talvez tenha conseguido fazer as reformas mais impopulares na história e o futuro próximo vai mostrar se isso foi bom ou ruim para o Brasil. Renato, muito obrigada pela sua participação no É Notícia. Como sempre, é um prazer conversar com você e volte muitas e muitas outras vezes. Super obrigado pelo convite, Amanda. É sempre um prazer e um privilégio dividir o resultado das pesquisas do Instituto Locomotiva com você e com os telespectadores da Rede TV. Até a próxima. Teremos um grande 2018 aí pela frente, de muita conversa, de muito diálogo. Obrigada a você também pela sua audiência. Tenha uma excelente semana. A gente se encontra na segunda-feira que vem com um novo entrevistado. Até lá. Tchau, tchau.